Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 29. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo após o retorno a Jerusalém até o prenúncio da paixão. Deixa Jericó. Tendo partido de Jericó com os apóstolos, voltei-me para abençoar a cidade, impetrando-lhe também as bênçãos do Divino Pai, a fim de que aquele povo aproveitasse a minha pregação. Assim fazia em todos os outros lugares onde estivera a pregar, e aonde não haveria mais de voltar, estando prestes a principiar a minha amaríssima paixão. Após haver dado a bênção a todos os lugares onde fora recebido e ter impetrado o favor do Divino Pai, prossegui viagem para Jerusalém, operando no caminho muitos milagres, iluminando os cegos e curando os enfermos que a mim sempre eram trazidos. Era seguido ainda pela turba que, ávida de ouvir a minha palavra, aproximava-se por onde eu ia. Anuncia a sua paixão. Retirei, portanto, à parte os apóstolos e manifestei-lhes ter chegado o tempo da paixão que muitas vezes lhes havia anunciado, mas eles jamais haviam feito, a este respeito, uma séria reflexão. Acreditavam ser impossível que eu devesse sofrer o que frequentemente lhes manifestava. Amavam-me muito e não podiam persuadir-se de que os hebreus estavam prestes a se tornarem tão cruéis e desapiedados contra mim. Diziam: Como será possível, mestre, que tenham a coragem de vos fazer padecer, se sois tão amável e a consolação de quem vos olha, e as vossas palavras arrebatam os corações e dão a vida até aos mortos? Eu, porém, deixava-os com o seu modo de pensar para não afligi-los. Mas desta vez manifestei-os claramente a eles e fiz com que entendessem e bem aprendessem ter chegado o tempo em que devia se cumprir a obra da redenção humana. E por isso disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém. Tudo o que foi escrito a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue às mãos dos inimigos. Eles escarnecerão dele, cuspir-lhe-ão no rosto, tratando-o como o mais vil e infame dentre os homens. Feri-lo-ão, açoitá-lo-ão desapiedadamente, crucificá-lo-ão cruelmente, e ao terceiro dia ele ressuscitará. A estas palavras, os apóstolos ficaram muito aflitos, e visto terem entendido bem o que lhes dizia, ficaram feridos de dor, de modo que nenhum deles podia falar-me, estando asaz atemorizados. Animei-os a não temerem, consolei-os, porque choravam amargamente, em particular Pedro, muito ardoroso no amor para comigo. Olhavam-me atentamente, e como não percebiam em mim perturbação alguma, e lhes falava com a habitual verdade, inteiramente atordoados, interrogavam-me: Mestre, como discorreis de tão horríveis tormentos, sem vos perturbar ou demonstrar-nos tristeza, enquanto nossos corações, só de ouvir-vos, estão feridos de dor? A essas interrogações respondia amorosamente e preparava-os, revelando-lhes claramente o grande desejo que tinha de sofrer pela salvação do gênero humano e para cumprir a vontade do Eterno Pai, exortando ainda a estarem sempre prontos a padecer o que aprovesse a meu Pai enviar-lhes por intermédio das criaturas, com a mesma alegria com a qual recebiam as consolações
estivessem prontos a receber também as tribulações, as perseguições e a própria morte, e seguissem os exemplos que eu, qual bom mestre, lhes deixava, porque deviam imitar-me em tudo. Embora, esposa minha, sentisse em minha humanidade alguma repugnância ao refletir nos horríveis tormentos que os inimigos me infligiam, na paixão, jamais lhes dei a perceber, senão quando orei no horto, antes que fosse preso pelos inimigos, a fim de que despertassem e me vissem entre tantas angústias, sem conforto algum, e depois me seguissem e me imitassem conforme desejava deles. Após confortar os apóstolos, rezei ao Pai e supliquei-lhe por todos os meus irmãos, porque via que muitos deles sofreriam grandes tribulações. Ele se dignasse, em tal ocasião, confortá-los com a graça divina e animá-los a sofrer, com paciência e generosidade, as tribulações, as perseguições e os dilaceramentos que lhes infligiriam os inimigos. Vi que o Divino Pai o realizaria especialmente em relação aos que sofressem por amor de meu nome, por pregarem e ensinarem a minha doutrina. Senti grande amargura ao ver quanto sofreriam e padeceriam meus irmãos e seguidores da parte dos inimigos de minha lei e de minha doutrina. Os dilaceramentos, os flagelos, as perseguições e a morte cruel que suportariam. Mas consolei-me muito ao ver a graça que lhes daria o Divino Pai, a fortaleza e a generosidade com as quais tudo sofreriam, e o Pai, e o grande prêmio que adquiririam no paraíso. Por isso rendi graças ao Pai, também em nome de todos aqueles que com tanta generosidade triunfariam dos inimigos e do meu evangelho. Mirei-os então a todas com grande amor e empenhei-me também também eu em enchê-los de gáudio e de consolações em todos os trabalhos e padecimentos, e servir-lhes de conforto e suavizar todas as penas com a minha presença na alma deles. Assumi toda a amargura e tristeza na terra, para que eles, nesta parte, fossem consolados e confortados. Por isso, enquanto vivi na terra, quis sofrer todas as amarguras e as angústias interiores que teriam todos os meus seguidores de sofrer, merecendo-lhes, com isso, a consolação divina. Tudo sofreria com amor e alegria, visto que muito os amava. As dificuldades por eles encontradas no padecer, eu as aplanei todas, tendo querido sofrer antes todos os padecimentos que posteriormente deveriam sofrer eles, deixando-lhes tudo suavizado e facilitado. Instrui e obtém graças para os seus. Prosseguindo, portanto, a viagem para Jerusalém, ia sempre instruindo os apóstolos e animando-os, tanto mais que se avizinhava o tempo do meu padecer, a fim de que estivessem firmes na fé e constantes na minha sequela. Suplicava ao Divino Pai os fortificasse com a graça e os iluminasse, fazendo voltar-lhes à mente o que havia feito em todo o tempo da pregação, a fim de mais se firmarem na crença de que eu era verdadeiramente o Messias prometido. O Divino Pai o fazia, e eu, em nome de todos, lhe agradecia e louvava-lhe a infinita caridade. Via que os apóstolos iam aplicando o Espírito ao pensamento de todos os milagres operados por mim, do amor a eles, demonstrado, do que havia sofrido, e estes pensamentos serviam a seus corações de fole e atear ainda mais neles o fogo do amor para comigo. De fato, competiam entre si quem poderia ficar mais perto de mim e demonstrar-me amor, mirando-me atentamente. Assim, afervorados, diziam entre si: se nosso mestre sofrer, também nós sofreremos com ele. Se morrer, morreremos com ele. Jamais aconteça que o abandonemos ou nos afastemos do mestre tão bom. Só o ímpio Judas se mostrava duro
Era sempre o mais negligente em seguir-me, ou estava mais para trás, ou mais adiante, sem cuidar de vir para perto de mim. Facilmente se escandalizava quando os outros apóstolos se mostravam um tanto mais afeiçoados à minha pessoa. Conduta de Jesus relativa a Judas. Saiba, esposa minha, que o meu coração ficava como que ferido por uma espada à vista do apóstolo traidor. E por todo o tempo em que Judas esteve em minha sequela, sofri dor contínua. Usava, contudo, para com ele de finezas, e jamais o tratei de modo diferente dos outros. Só o admoestava muito, e na maior parte dos casos, a sós, a fim de que não se cegasse pela paixão do interesse e da avareza. Fazia-o com grande amor e caridade, mas ele não queria dar ouvidos às admoestações, e assim eu sentia dor maior. Olhava-o sempre com olhares compassivos. Desejava que se salvasse, e meu sangue derramado com tanto amor lhe servisse de salvação e não de maior condenação. Mas o pérfido não quis se prevalecer de tamanho remédio. Embora previsse o péssimo fim que teria, não deixei, contudo, de fazer o necessário para a sua salvação, e até mesmo muito mais, mostrando-me amoroso para com ele e favorecendo-o com muitas graças. Na pessoa de Judas, via ainda muitos dos meus irmãos que se lhe assemelhariam, e ao tê-lo presente, tinha também os demais, pelo que aumentava minha dor. Via as muitas graças a serem por mim distribuídas a todos eles, os chamados, as inspirações, as ocasiões proporcionadas pelo Divino Pai, para que se arrependessem e convertessem. E vendo tudo em vão, porque queriam preservar a obstinação, sentia muita dor. Tinha o coração sempre amargurado. Muitas vezes, para ter algum alívio, voltava o pensamento às numerosas almas que aproveitariam a minha doutrina, especialmente a tantas esposas fiéis que me amariam e serviriam fielmente, se bem que, pouco depois, voltava-me a amargura ao coração, tendo quase sempre presente o discípulo traidor e, em sua pessoa, todos aqueles que o imitariam. Oferecia esta amargura ao Pai e pedia-lhe ter piedade daqueles infelizes. E via que o Pai, por estas ofertas e súplicas, dar-lhes-ia as graças com abundância, muito amor. Mas estas graças ainda acresciam-me o pesar, porque os míseros até destes abusariam. Daí poderás presumir, esposa minha, a extensão da amargura do meu coração. Consola os três apóstolos prediletos. Estando já perto de João, mais aflitos do que os outros, por tudo o que lhes havia dado a entender acerca da minha paixão, e prometi dar-lhes uma experiência de minha glória e da divindade que me era conjunta. Filo para consolá-los, e também porque mais do que os outros eram estáveis na fé, tendo por certo que eu era o Messias prometido e verdadeiro Filho de Deus. Tendo-lhes feito tal promessa, consolaram-se muito e alegraram-se, cientes de que eu os amava e assim os preferiria aos demais, escolhendo-os para testemunhas da minha gloriosa transfiguração. Por isso tornaram-se mais animados, desejosos de que logo chegasse o dia em que veriam tão grande bem e com ele se alegrariam. Os outros apóstolos, vendo os três mais animosos, animaram-se também, apesar de ignorarem o porquê. Acreditavam e comentavam que talvez eu não fosse mais sofrer o que lhes havia indicado e me subtrairia das mãos dos fariseus, conforme fizera de outras vezes, quando procuravam matar-me. Com este pensamento, ainda mais animosos, seguiam-me. Antes de entrar na cidade, minha humanidade sentia mágoa ao ver o que lá me estava preparado, mas sempre pronto a cumprir a vontade do Pai, fiz ao mesmo nova oferta de mim mesmo, disposto a sofrer tudo o que a raiva judaica, instigada pelas fúrias infernais, me infligisse, com palavras
de graves injúrias e também com fatos, se então o conseguissem. No templo, o sermão. Animado, pois, pelo zelo da glória do Divino Pai e da salvação do gênero humano, entrei na cidade com a pequena Grey e uns poucos ainda que me seguiam. Fui diretamente ao templo para pregar. Estavam ali muitos escribas, fariseus e ministros. Após adorar o Divino Pai, pedi-lhe ajuda naquela ocasião, na qual devia ser tão desonrado e ultrajado por aquela pérfida nação hebraica. O pai prometeu-me assistência e favor, como sempre fazia, considerando-me verdadeiro filho, por natureza, caro e dileto. Erguia-me e comecei a pregar com o habitual zelo, sabedoria e graça, repreendendo a turba hebraica que me ia declarando um homem falso, pecador e endemoniado. Enquanto pregava a verdade, uma vez que não acreditavam em mim, afirmavam-lhes que os que eram de Deus ouviam a palavra divina e nela criam. Eles não a ouviam e não acreditavam porque não eram de Deus. Dava-lhes assim a conhecer que eu proferia a palavra divina se eles não a queriam ouvir, nem crer nela, não eram de Deus. Mais do que nunca, enfurecidos contra mim, avançaram os pérfidos, lançaram-me em rosto publicamente o que antes andavam dizendo em minha ausência, a saber, não dizemos com razão que é samaritano que está possesso de um demônio. Diante dessa grave injúria, ficou ferido meu coração pela ofensa ao Divino Pai, o qual irado queria fulminá-los, mas supliquei-lhe detivesse o flagelo. Respondi-lhe que não estava possesso de demônio, mas honrava o Pai com a pregação da divina palavra. E o que operava, fazia-o para a sua glória, sendo o Pai glorificado por minhas obras. Declarava-me, com essas palavras, o verdadeiro Filho de Deus, que eles, pérfidos, desonravam. Afirmei que não procurava a minha glória, conforme me imputavam, mas havia quem a procurasse. Os pérfidos, mais endurecidos do que nunca, teriam querido fugir para não me ouvir, mas detinham-se para convencer-me e injuriar-me. Eu, cada vez mais zeloso pela glória do Divino Pai e pela salvação deles, afirmei-lhes: em verdade vos digo, se alguém guardar os meus ensinamentos e der atenção às minhas palavras, não verá a morte eternamente. Queria dizer-lhes que a alma não veria a morte eterna pelo pecado, mas que viveria eternamente a vida da graça. Eles então, mais descaradamente, me injuriavam, dizendo-me que conheciam verdadeiramente por minhas afirmações que eu era possesso de demônio. Abraão havia morrido e eu me considerava maior do que ele e todos os outros profetas que haviam morrido. Na verdade, gloriava-me de mim mesmo, pretendendo ser maior do que o pai Abraão e todos os profetas. Respondi-lhes: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é minha, mas do Pai, meu divino Pai, é quem me glorifica e fica glorificado em mim. Vós dizeis ser ele, o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou e se alegrou com a minha vinda ao mundo. Então os pérfidos, encarnecendo de mim, escarnecendo de mim, como se lhes houvesse dito um despropósito e uma mentira, responderam-me que eu não tinha 50 anos e assegurava ter visto Abraão. A essas palavras respondi com um rosto majestoso e autoridade. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu existia. A tais palavras que lhes manifestavam claramente ser eu verdadeiramente o Messias e o genuíno Filho de Deus, enfureceram-se de modo que, resolvidos a matar-me, apanharam pedras para apedrejar-me, e eu me escondi de seus olhos e saí do templo. Quando perceberam que eu estava escondido e não podiam achar-me, mais do que nunca diziam, verdadeiramente, ele é um possesso e tem demônio. E deliberaram como fazer para ter-me em mãos e matar-me.
vendo serem vãos todos os seus atentados e não me poderem prejudicar de modo algum. Resolveram então estabelecer um prêmio, dar um tanto a quem me entregasse em suas mãos. Após esta resolução, sossegaram um pouco, acreditando que algum homem malicioso e astuto executaria o mau desígnio. Temor dos apóstolos, perverso desígnio de Judas. Correu esta notícia pela região e por outros lugares, e ao ouvirem isso, também os discípulos encheram-se de grande temor e de que eu fosse com engano preso por algum homem malvado. Por isso estavam sempre em torno de mim, atemorizados. Só Judas, ouvindo tal nova, ficou agitado por sentir a costumeira paixão da ganância. Tentado pelo inimigo, pensou como fazer para apoderar-se daquele dinheiro. Desculpava a paixão, dizendo a si mesmo: o mestre bem se livra de suas mãos, e eu admiro este dinheiro. Via o desígnio do apóstolo traidor, olhei-o internamente e pedi ao Pai o iluminasse. De fato, caiu em si, e como a paixão ainda não se apossara dele, e não tinha ocasião de fazer-me tal afronta, dominou-se, deu ouvidos à divina inspiração, serviu-se das luzes divinas e por aquela vez arrependeu-se de seu plano. Neste caso, seja de Judas, como das afrontas recebidas dos fariseus e de todas as turbas judaicas, mostrei-me com grande serenidade de rosto, sofrendo tudo com paciência, orando por eles e suplicando ao Divino Pai perdoasse-lhes as injúrias e as afrontas que me afligiam. Ofereci-lhe o que havia sofrido e supliquei-lhe que, pelas ofertas que lhe apresentava, se dignasse dar tanta graça e virtude a todos os meus irmãos, especialmente aos meus seguazes, que pudessem sofrer com paciência e resignação todas as afrontas e injúrias infligidas pelos inimigos, quando quisessem dizer-lhes a verdade. Vi que o Pai dar-lhes-ia a graça mencionada. Muitos a empregariam bem e as me imitariam. Com isso me alegrei e rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, amargura ao ver que muitos abusariam da dita graça, ressentiriam e se inquietariam pelas injúrias recebidas. Pedi novamente ao Pai iluminá-los e aumentar-lhes a divina graça e os auxílios interiores. O Pai prometeu-me fazê-lo. Vi que muitos, disso se prevaleceriam, dominar-se-iam e sofreriam tudo com paciência, a minha imitação. Por isso rendi graças ao Divino Pai, também por parte de todos aqueles que receberiam tal graça. Deixa Jerusalém. Havendo saído do templo e de Jerusalém com os apóstolos, ia ao longo da viagem consolando-os e animando-os, e eles se lamentavam daquele povo ingrato, que após ter recebido de mim tantos benefícios, queria me apedrejar. Recordavam-me todas as injúrias e as afrontas que ele me havia feito. Ouvia-os de rosto alegre, e eles ficavam cada vez mais admirados de minha paciência e bondade. Então, exortava-os a aprenderem de mim a mansidão e a verdadeira humildade de coração, a procurarem em tudo e por tudo imitar-me e seguir os exemplos que lhes deixava. Muitas e várias provas dei em tal ocasião aos apóstolos, e eles de bom grado me ouviam, porque minhas palavras eram tão suaves e agradáveis que, apesar de lhes falar de tribulações, humilhações, padecimentos, sentiam grande prazer em ouvir-me, pelo deleite que lhes trazia a minha palavra. Afligidos nesta viagem pela fome e a sede, o cansaço, sem que nos fosse dado qualquer conforto, detivemo-nos no campo, alimentamo-nos das ervas. Podes calcular, esposa minha, como estava aflito meu coração, vendo-me expulso da cidade, procurado para ser morto, e a minha pequena Grey ainda aflita por causa de minhas tribulações. Não tinha onde abrigar-me. Esconde-se. Retirei-me a uma aldeia e lá fiquei escondido. Oferecia todos os meus padecimentos ao Eterno Pai, em desconto das ofensas recebidas de todo aquele povo ingrato, e as que receberia
de todos os meus irmãos ingratos. A estas ofertas, de tanto valor e de tanto gosto para o pai, ficava um tanto aplacada a sua ira. Estando assim retirado por alguns dias, não deixei jamais de instruir a todos os que vinham a mim, e de consolar a todos, curando os enfermos que me eram conduzidos e instruindo cada vez mais os discípulos. Minha querida e aflita mãe via tudo, com luz profética, embora estivesse retirada em Nazaré. Acompanhava-me nas ofertas ao Eterno Pai. Compadecia-se de mim e muito se afligia por tantas tribulações minhas. Tinha compaixão dela ao vê-la entre tantas angústias, sozinha e sem a minha presença corporal, a qual a teria asaz consolado. Falava-lhe, contudo, ao coração aflito e angustiado, e a consolava e animava. E eu, o perseguido, caluniado e ultrajado, privado de qualquer conforto, consolava a todos, animava a todos, aqueles que por minha causa se afligiam. No Tabor, tendo-se passado alguns dias, quis consolar os 3 apóstolos íntimos e familiares, os mais aflitos devido ao amor a mim. Por isso, segundo meu costume de ir à noite ao campo orar, para dar alguma expansão ao pesar e exalar, com suspiros e lágrimas, a dor sentida por causa das muitas ofensas infligidas ao Divino Pai, e pedir-lhe piedade e misericórdia para aquele povo perdido, saí com os apóstolos à tarde e dirigi-me ao Monte Tabor. Deixei nas faldas do monte 9 e de meus apóstolos, a fim de repousarem e também orarem naquela noite. Levei comigo Pedro, Tiago e João. Os 9 apóstolos, já cansados, foram repousar, e eu, com os 3 supramencionados, subi ao monte. Lá em cima, disse-lhes ter chegado a hora de manifestar-lhes parte de minha glória e consolá-los segundo a promessa que lhes fizera. Prostrado por terra, orei ao Pai. Os apóstolos fizeram o mesmo. Nesta oração pedi ao Divino Pai se dignasse descobrir a minha glória aos 3 discípulos e fazer-lhes conhecer em parte a divindade que em mim era hipostaticamente unida. De fato, o Pai me ouviu. Chamou a Moisés e a Elias a fim de estarem ali comigo. Reconheceram-nos os 3 apóstolos, os quais souberam claramente ser eu o verdadeiro Filho de Deus, e não Elias ou outro profeta, conforme afirmavam muitos da multidão. A transfiguração. Ergui-me no cimo do monte. Meu rosto começou a resplandecer, bem como todo o meu corpo, manifestando a divindade que em mim residia. Crescia o esplendor de modo que todo lugar se tornou luminoso, mais do que em dia claro, e do que a luz do sol. O Pai fez vir sobre mim uma nuvem lucidíssima que me encheu de candor e de glória. Assim, discorria com Moisés e Elias sobre o mistério da paixão e da redenção humana, declarando estar para se cumprir a obra inefável da redenção humana. Ali, juntos louvávamos o Pai por sua infinita bondade e misericórdia em relação ao gênero humano. Ao verem os apóstolos tamanha glória, tanta luz e beleza de meu corpo, que se dividiam e se comunicavam igualmente aos meus interlocutores, encheram-se de gáudio e seu espírito fruía de uma alegria incompreensível, de modo que julgavam já estar de posse da glória, tantas vezes predita e prometida, se fossem fiéis executores de quanto lhes havia ensinado. Por isso exclamou Pedro, inteiramente desejoso e afervorado: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Depois desse pedido, fez-se ouvir a voz do Divino Pai declarando: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. A esta voz, prostraram-se com a face por terra os apóstolos, por reverência e porque enchiam-os um santo temor e respeito à divina majestade, manifestada pela voz. Enquanto estavam prostrados, voltei ao meu primeiro estado, isto é, à aparência de simples homem. E Moisés e Elias voltaram a seu lugar,
por virtude divina. Ao se erguerem, os apóstolos viram apenas a minha pessoa. Realizado tudo isso que narrei, supliquei ao Pai e agradeci-lhe quanto havia dito a meu respeito e a glória que me manifestara em minha pessoa aos apóstolos. Roguei-lhe por todos os meus irmãos que jamais perdia de vista, e para eles pedi muitas graças, em particular que ele se dignasse consolar todos os que viviam em tribulações e aflições, para seguirem o caminho por mim ensinado, manifestando-se a seu espírito, fazendo com que sintam e experimentem a divina presença, e enchendo-lhes o coração de consolações espirituais, fizesse com que ouçam também no interior a voz divina, que muito os console, excitando-os ao amor e o desejo do Pai, e simultaneamente os encha de santo temor e reverência. Infunda-lhes no coração grande confiança em sua imensa e infinita bondade, pela qual fiquem cada vez mais animados a seguirem meus exemplos e a praticarem todas as virtudes que por mim lhes foram ensinadas. Após ter feito os pedidos ao Divino Pai, o qual tudo me prometeu, vi que o executaria fielmente. Vi todos aqueles que seriam favorecidos das supramencionadas graças. Muito me regozijei, e por parte deles tributei graças ao Divino Pai. Senti, todavia, amargura ao ver que muitos ficariam delas privados, porque na tribulação não recorrem em busca de consolação ao Divino Pai, mas as criaturas, das quais não podem receber consolo perfeito. Pedi de novo ao Pai os iluminasse e lhes inspirasse que recorressem a Ele. Vi que, através da dita graça, muitos ficariam consolados, porque recorreriam ao Pai das misericórdias e ao Deus das consolações. Por isso rendi graças ao Divino Pai, e o meu coração se alegrou e se consolou. Foi, porém, amargurada, ó quanto, toda a minha consolação ao ver aqueles que, apartando-se do Divino Pai, dão-se a uma vida terrena e animal, procurando as consolações mundanas, em tudo contrárias à vida cristã. E então vi, ó quanta abominação, e quanto se amargurou o meu coração divino. Por todos orei e pedi ao Divino Pai, tivesse piedade, os iluminasse, lhes manifestasse a gravidade de seu erro, sua miséria, levasse-os a entender que seus corações jamais encontrarão verdadeira consolação, nem jamais será saciado. Vi que por esta graça impetrada do Pai, muitos aproveitariam e sairiam da lama da culpa e da sua miséria, e arrependidos do erro, se dariam a procurar as verdadeiras consolações, que conseguiriam do Pai das misericórdias. Com isso muito me alegrei, embora provasse amargura ao ver o grande número daquelas que abusariam da graça mencionada e ficaria em sua cegueira, sordidez e miséria. Enquanto os 3 apóstolos estavam fruindo da visão bem-aventurada, não deixei de rezar ao Divino Pai pelos outros que haviam ficado nas faldas do monte, a fim de que se dignasse consolá-los igualmente, suavizando-lhes a amargura interior. O Pai os consolou com consolação interior, embora eles não soubessem de onde lhes vinha o interno consolo e o conforto. Pensaram que eu os houvesse impetrado do Divino Pai, porque nos discursos falava-lhes frequentemente das coisas supramencionadas, isto é, que o Pai os consolaria a miúde, às minhas instâncias, também eles renderam graças ao Pai. Alegrou-se ainda a querida mãe por minha gloriosa transfiguração e se regozijou asaz mais do que os 3 apóstolos presentes, porque, como estava em seu retiro a rezar, encontrou-se seu espírito, por virtude divina, no Tabor, onde viu e contemplou a minha divindade e a beleza de meu corpo glorificado, e ficou muito consolada e confortada. Era justo que ela, mais do que ninguém, disso fruísse, porque mais do que ninguém estava aflita e amargurada. Ela igualmente rendeu as convenientes graças ao Pai e uniu as suas súplicas às minhas por todos os meus irmãos. Foram também em tal ocasião consoladas as almas do que acreditavam em mim e de todos os meus discípulos
porque o pedi ao Divino Pai. Sentindo todo o interior consolação e conforto, animaram-se a seguir meus exemplos e o que eu lhes havia ensinado. Vi tudo e alegrei-me, e por tudo rendi graças ao Divino Pai, também em nome de todos aqueles que haviam sido consolados. Os três apóstolos, muito afervorados, não se saciavam de narrar-me a beleza e a glória que haviam visto. Apressavam-se com o desejo, impaciente de irem referir tudo aos demais apóstolos, porque era tamanha a alegria e o regozijo que tinham no coração, que lhes parecia impossível mantê-los escondidos. Mas, descendo do monte com eles, ordenei-lhes que a ninguém dissessem o que haviam visto, até que o Filho do Homem ressurgisse da morte. A estas palavras se queixaram, dizendo: Como, bom mestre, podemos manter escondido um favor tão grande que nos haveis feito? E como poderemos calar e não narrar a todos a vossa infinita beleza e imensa glória? E eu, de novo, admoestei-os e ordenei-lhes que se calassem. Após a minha ressurreição, narrariam tudo. Ao dar-lhes a ordem, concedi também a graça de poderem, nesse interim, calar-se, porque lhes seria difícil conter no peito tanta alegria e regozijo. Mas a graça por mim conferida deu-lhes fortaleza. Tendo descido do monte e reencontrado os apóstolos, fui acolhido por eles com insólita alegria. Todos começaram a narrar-me que haviam estado cheios de insólita alegria e consolação interior. Ouvia-os com muito gosto e animei-os, dizendo-lhes que assim como se alegravam por se verem consolados, assim deviam também regozijar-se quando se sentiam aflitos, pensando que o Divino Pai tudo dispõe com altíssima providência. Tudo permite para o seu bem e proveito espiritual, e se permite aflições, não tarda muito a consolar quem a ele recorre e nele confia. Repetia-lhes que, ao se acharem aflitos e tribulações, não deixassem de recorrer ao Divino Pai, o qual os amava ternamente e tinha particular cuidado de todos eles. Convida-os a louvarem e bendizerem ao Pai. Diante destas e de outras coisas que lhes ia insinuando, desfaziam-se em lágrimas os apóstolos, e parte devido à consolação interior que sentiam, e em parte por ouvirem as minhas palavras, as quais traziam-lhes sempre nova alegria e consolo. Exortava-os a louvarem e bendizerem o Divino Pai, como autor de todo bem e de todo o consolo por mim a eles concedido. Supliquei ainda ao Divino Pai inspirar a todos os meus irmãos, quando por ele consolados, reconhecerem que o benefício vem de suas mãos, mostrarem-se gratos, agradecendo-lhe, bendizendo-o, louvando-o. Como ainda, ao estarem aflitos e tribulados, aceitarem tudo com paciência das divinas mãos e ainda por isso render-lhe graças, porque tudo é ordenado para o seu maior proveito espiritual. Vi que o Pai o faria, e muitos aproveitariam a inspiração divina, e fazendo-o, haveriam de asaz a prazer ao Divino Pai. Por isto muito me alegrei, apesar de experimentar amargura, ao ver que muitos se serviriam da graça mencionada no tempo das consolações, mas não no tempo das aflições. Então se inquietariam, e não dando ouvidos à inspiração divina, perderiam inteiramente a paciência, lamentando-se da mão amorosa que os fere para curá-los. Assim, desgostam ao Divino Pai e perdem o mérito que em tal ocasião haveriam de adquirir se tudo recebessem com paciência e rendessem por isso graças ao Pai Celeste. Orei novamente por eles todos ao Pai e pedi-lhe ajuda e aumento das luzes divinas neles. Vi que muitos aproveitariam esta nova graça. Senti consolação e rendi por isso graças ao Pai. E pedi-lhe ajuda e aumento das luzes divinas. Senti consolação e rendi por isso graças ao Pai, embora não me faltasse amargura ao ver que muitos abusariam ainda deste novo favor. Percebes, esposa minha, que jamais me faltaram amarguras diante do abuso das graças por parte de meus irmãos. Meu grado
Malgrado isto, jamais deixei de orar continuamente ao Divino Pai, que lhes concedesse de novo. Jamais me cansei de rezar por eles. Ofereci esta perseverança em rezar pelos ingratos ao Divino Pai, pedindo-lhe se dignasse dar tal dom de perseverança na oração em favor ao próximo, a todos aqueles que neste particular me imitam. Vi que o Pai lhes daria. Por isso alegrei-me, seja pelo prazer do Divino Pai, como pela utilidade daí resultante, tanto para eles como para o próximo, pelo qual rezam. Vida retirada e apostólica. Terminadas por então minhas preces ao Divino Pai e rendidas as convenientes graças, também em nome de todos os meus irmãos, parti com os apóstolos. Ia me mantendo assim, um tanto longe de Jerusalém, e estava, na maioria dos casos, retirado. Jamais, porém, deixei de pregar, instruir, curar os enfermos que a mim traziam, expulsar os demônios dos corpos e realizar muitos milagres. Sofria também muito, estando necessitado e sem qualquer sustento. Quando nos era dada alguma esmola, mandava, em geral, reparti-la entre os apóstolos, e eu ficava sem nada, quando não era suficiente. Grandes eram, esposa minha, meus padecimentos. Muitas vezes ficava molhado pela chuva, e por não ter onde abrigar-me, nem fogo para enxugar-me, sofria toda a pena que a água, molhando-me as costas, me fazia padecer. Isso muito afligia minha humanidade, por ser em extremo delicada. Acreditas que, indo de cabeça descoberta e descalço, pela neve e pelo gelo, não sentisse pena e aflição? Mas saiba que as sentia extremamente e muito me afligiam. Tudo, porém, sofria com grande amor para satisfazer a divina justiça e pelos pecados de todo o gênero humano, sem excluir nenhum de tal benefício. O pensamento, contudo, de que eu sofria, tanto pelos ingratos e desagradecidos, que nenhuma importância dariam a tantos sofrimentos, servia-me de muita amargura, e às vezes, para aliviar o coração de tantas angústias, olhava todos aqueles que não só dariam valor a quanto sofria, por amor deles, mas se esforçariam por imitar-me e com grande amor procurariam seguir minhas pegadas. Estes, desde então, serviam de consolação e alívio a meu aflito e angustiado coração. Anuncia-lhes ainda a paixão e os instrui. Tendo sido consolados os apóstolos pelo Divino Pai e por mim, conforme ouviste, e estando muito fortificados e animados, de novo lhes declarei que estava se avizinhando o tempo de meu sofrimento e de minha morte, e pouco me restava para estar com eles. Repetia-lhes isso frequentemente, a fim de que se dispusessem a este golpe. Para eles, azar sensível, pois eram muito afeiçoados à minha humanidade, e o pensamento de ficar sem ela era uma espada a ferir-lhes o coração. Ia, todavia, confortando-os com a promessa de minha ressurreição depois de 3 dias. Afirmei ser necessário que eu morresse para poder, com a morte, abrir-lhes as portas do reino dos céus, prometendo que depois, aonde eu fosse, iriam também eles, e que na casa do meu pai havia muitas mansões. Exortava-os a serem fiéis em seguir quanto lhes havia ensinado, pois, tendo visto tudo o que eu fazia, deviam imitar-me perfeitamente. Inculquei-lhes o amor aos inimigos e que fizessem o bem a quem os odiava, rezassem pelos que os perseguiam e caluniavam. Como viam que eu fazia relativamente a meus inimigos e aos hebreus, que porquanto me houvessem caluniado, perseguido, ultrajado, jamais deixava de beneficiá-los e de rezar por eles. Vedes, filhinhos meus, dizia-lhes, o que sofri e padeci para que saibais que não sereis melhores do que eu.
Se eu, que sou o vosso chefe, vosso mestre, sofri tanto, também vós sofrereis tribulações, perseguições, calúnias, dilaceramentos. Sereis maltratados, odiados mortalmente. Não vos perturbeis, se o mundo vos odeia. Pensai que antes de vós eu fui e sou odiado, por isso animai-vos e alegrai-vos em todas as vossas tribulações, porque tereis copiosa recompensa no reino dos céus. Sereis depois sempre protegidos pelo Divino Pai, cuja ajuda experimentareis, sempre poderosa para debelear todos os vossos inimigos e todo o inferno. Com a vossa paciência, com a fé viva, a qual vos impetrarei de meu Pai, operareis também vós muitos milagres e prodígios. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, obtereis. Sereis muito amados pelo Pai e por mim, de modo que quem vos ouvir, me ouvirá, e quem vos desprezar, me desprezará. Falareis sempre, e tudo fareis em meu nome, que é potente e terrível a todo o inferno. Animai-vos, portanto, filhos meus, porque em breve vos acontecerá o que vos digo, e mais vezes tenho-vos assegurado. Estas minhas palavras se imprimam, portanto, em vossa mente, a fim de que as possais ensinar aos outros. Sabei que tudo aquilo que eu ensinei a vós, deveis ensiná-lo a todos os que acreditarão em mim, falando sempre sem temor, publicamente a todos. E não temais, porque jamais vos abandonarei. Ao contrário, deixar-vos-ei um penhor de amor, o qual vos confortará, animará, vos dará vigor e força contra os vossos inimigos, visíveis e invisíveis. Os apóstolos ouviam tudo o que lhes dizia, assustado pelo temor de perder-me em breve. Era o pesar de seu coração, de modo que, se me referia a isso, ficavam tão oprimidos de dor que parecia irem ficar sem vida. Em verdade, viviam mais em mim, pelo amor dedicado à minha humanidade, do que em si mesmos. Às vezes, ao pensar em quanto eu padecia, ficavam tão pesarosos que, de certa maneira, não sentiam os próprios padecimentos. Em verdade, esposa minha, experimentava também eu amargura ao falar-lhes de minha morte e paixão, por causa da dor profunda que lhes causava. Mas era conveniente que fossem prevenidos, a fim de se armarem de fé e constância para o tempo da tribulação. Conhecessem que eu tudo sofreria e seria morto voluntariamente para resgatar o mundo perdido e que eu, como Deus, sabia muito bem o que devia me suceder. Muitos e fortes eram os motivos pelos quais devia preveni-los e narrar-lhes o que sofreria, a morte cruel pela qual passaria e a minha gloriosa ressurreição. Por isso, embora se contristassem e sobremaneira se afligissem, quando disso lhes falava, não obstante eu fazia, uma vez que lhes era útil, apesar de ficarem os apóstolos muito aflitos ao ouvirem-me dizer que em breve seria morto. Malgrado isso, como ainda não eram totalmente perfeitos, ambicionavam a precedência até no céu. Tendo-lhes falado mais vezes das mansões que há na casa do meu pai, e da recompensa para eles preparada no reino dos céus, pensavam qual deles haveria de ser o maior e ocuparia os primeiros lugares no reino dos céus. Via todos os seus pensamentos e como se gabava cada um deles ter de ser o maior, uns por um motivo, outros por outro. Não quis, contudo, falar-lhes a respeito, esperando que eles mesmos me fizessem a pergunta. Justamente um dia em que estava no meio deles, falava da grandeza das alegrias reservadas no céu e as almas bem-aventuradas que lá entrariam após a minha glória, a minha gloriosa ascensão. Eles então criaram coragem e aproveitaram a ocasião para perguntar-me quem eu julgava haver de ser o maior no reino dos céus. Fizeram-me esta pergunta um tanto receosos, porque sabiam que ao falar
que ao falarem eles de exaltação, eu sempre lhes pregava a humildade e o abaixamento. Por isso, após a pergunta, estando todos atentos para ouvir o que diria, chamei uma criancinha que lá estava e coloquei-a no meio deles, dizendo-lhes: Em verdade vos declaro, se não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. O escândalo. Os apóstolos e os outros discípulos presentes estavam muito atentos. Eu, exaltando a qualidade da criança, isto é, a simplicidade e a humildade, afirmei-lhes que quem recebesse um menino como aquele em meu nome faria uma coisa agradável a mim, como se recebesse a minha própria pessoa. Mostrava assim o amor que dedicava a quem se tornasse como uma criança. Continuei a afirmar que quem escandalizasse um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atassem aos pescoços a mó de um moinho e o lançassem ao fundo do mar. Dava com isso a conhecer o grande castigo merecido por quem escandaliza os simples e os humildes. Ai do mundo por causa dos escândalos. Acrescentei, seria inevitável que haja escândalos. Disse ainda que se a mão, o pé ou o olho os escandalizasse, arrancassem e lançassem longe de si. Quer dizer, deviam fugir de todas as ocasiões que lhes causassem escândalo e deixar tudo aquilo que os podia escandalizar. Se deviam arrancar o olho, cortar a mão ou o pé, quando estes lhes ocasionassem escândalo. Muito mais, deviam afastar de si qualquer outra coisa que os pudesse escandalizar. Dizia ainda que era melhor entrar no céu com uma só mão, ou um só pé, ou um só olho, do que, tendo os dois, ser lançado no fogo para arder. Depois de dizer isto, mostrei de novo o menino e declarei a todos os discípulos que se guardassem de menosprezar um só destes pequenos, porque os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Como se tornar criança? Dito isso, os discípulos bem instruídos encheram-se de desejo de se tornar como crianças. Imprimiu-lhes no coração tal desejo, a minha palavra possuidora da virtude, conforme disse de outra vez, de penetrar no íntimo dos corações bem dispostos. Por isso interrogaram-me qual o meio de se tornarem crianças. Desejavam-no, porém, por esperarem que, se tornando tais, seriam por mim muito amados. Não deixava de ensinar-lhes o modo, apesar de mais vezes terem sido instruídos por mim. Ensinava-lhes novamente, com grande amor e muita paciência, acomodando-me à sua simplicidade e rudeza. Apresentava-lhes todas as qualidades da criança, dizendo que assim deviam agir, a saber, serem humildes, simples, não serem insolentes, não pagarem o mal com o mal aos ofensores, amarem a todos, acreditarem em minhas palavras, obedecerem aos meus conselhos e preceitos, não terem paixão nem inveja de ninguém, julgarem-se inábeis e incapazes de tudo, recorrerem ao Pai Celeste em todas as tribulações, e lançarem-se nas tuas mãos, não ressentirem as injúrias, mas tudo sofrerem pacientemente. Estavam atentos a quanto dizia, e embora lhes parecesse difícil tornarem-se tais, todavia, porque eu o dizia com tanta doçura e amor, animavam-se e propunham-se a fazer tudo. Enquanto assim os instruía, rezava ao Divino Pai, os iluminasse e aumentasse neles o desejo de serem tais, quais eu o queria, e desse-lhes ainda a divina graça para que o pudessem realizar. Vi que o Divino Pai se dignava cumprir o meu desejo e minhas preces. Agradeci-lhe também por parte deles. Estendeu-se muito além o meu desejo e com o anelo de que todos os meus irmãos fossem tais. Pedi para todos a graça do Divino Pai, o qual mo prometeu.
Vi que muitos aproveitariam, e senti consolação e alegria, e considerei-os a todos com amor. Alegrei-me porque com eles me deteria, com eles conversaria, e no seu íntimo manifestaria e faria ouvir a minha voz. Neles teria minhas delícias, e a eles o Divino Pai revelaria seus segredos. Por isso louvei-o e agradeci-lhe por se ter dignado revelar os seus segredos aos pequeninos e tê-los ocultado dos prudentes e sábios do mundo. Foi, porém, muito amargurada esta minha consolação e alegria ao ver que grande multidão dos que abusariam de tal graça, e ó, quanta pena sofreu meu coração ao verificar que o mundo estaria cheio de soberba, de malícia, de ambição, e que a maioria dos meus irmãos estaria repleta de dolo, de soberba e de malícia, e se perderia na ambição e na vaidade. Orei por todos ao Pai e supliquei-lhe misericórdia para com eles, a fim de que se dignasse iluminá-los e dar-lhes auxílios poderosos para reconhecerem o erro e se emendarem. O Divino Pai se mostrava muito irado contra eles, tanto mais que, tendo eu deixado muitos ensinamentos por meio dos apóstolos, não lhe dariam importância alguma, tudo desprezariam, se não com palavras, ao menos com fatos. Por estas minhas ofertas, o Divino Pai se aplacava, se mostrava pronto e inclinado ao perdão, quando eles, arrependidos, lhe o pedissem com humildade e arrependimento. Vi que muitos se prevaleceriam da graça que o Divino Pai desse, correspondendo e servindo-se das luzes divinas. Vi a grande misericórdia que usaria para com eles o Divino Pai e as muitas graças que lhes concederia. Por isso muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Vi ainda a multidão de outros que permaneceriam na obstinação, sem dar importância alguma à graça e às luzes que o Pai lhes havia impetrado. Senti grande amargura, como meu coração ansiava muito pela salvação de todos os meus irmãos e que correspondessem às minhas graças, que o Pai lhes concederia as minhas instâncias e por meus méritos jamais sossegava, sempre tornava a pedir novas graças e novas luzes para todos os obstinados. Por estas preces e pelas ofertas que por eles dirigia ao Divino Pai, sempre obtinha a conversão de muitos. Por isso jamais descansava, sempre recorria com instâncias maiores ao Pai, ao qual, depois de ter obtido o que desejava, louvava e agradecia por parte de todos. Vendo a multidão dos que abusavam de tanta graça, sentia grande pena, não os perdia jamais de vista, redobrado por eles as ofertas e os pedidos. Exortação à esposa. Daí podes aprender, esposa minha, a jamais parar de suplicar ao Divino Pai pela conversão dos pecadores, para que se digne a dar a todos a graça, as luzes divinas e os auxílios especiais. Asseguro-te que, se perseverares nos pedidos, o Pai te ouvirá. Se, contudo, rezares em meu nome e por meus méritos. Além disso, o bem que daí resultará para o próximo e a utilidade de tua alma, saiba que darás muito gosto ao Divino Pai e a mim, que desejamos a salvação de todo o gênero humano. Por isso, justamente vim ao mundo e sujeitei-me a tantas penas e fadigas e à morte ignominiosa, conforme ouvirás no resto desta história. Deves ainda procurar praticar o que eu ensinava aos apóstolos, isto é, tornar-se criança. Tem sempre no coração a humildade e caminha com simplicidade, confiada em mim e recorrendo sempre a mim em todas as ocorrências. Justamente como faz um menino do seio de sua mãe. Lá encontrarás o recurso contra todos os teus inimigos, visíveis e invisíveis. Esteja, portanto, segura de que eu estou sempre de braços abertos para receber-te, defender-te, ajudar-te em todas as tuas necessidades, tanto espirituais como temporais. Confia, portanto, em mim. Jamais duvides de minha providência, assistência e graça particular.
Já entendeste, neste capítulo, quanto padeci e sofri, o amor e a caridade que sempre tive para com todos. Por isso saibas que, sendo tu minha esposa, deves em tudo imitar-me e procurar cumprir em tudo a minha vontade e a de meu Pai. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.